A Montanha Mágica 119, resposta. Na verdade, o 119 tem a parte 1, a parte 2. A parte 2 que nos interessa, porque foi na parte 2 que o João mandou uma pergunta muito interessante, que eu acho que vai ser mais produtivo se eu responder com um vídeo, em vez de responder ali escrito, né? Primeiro de tudo, João, muito obrigado pela pergunta. É esse nível de atenção e de comprometimento com a Montanha Mágica que eu espero que eu encontre em outras pessoas para que a gente possa ter discussões neste nível, né? Então vamos lá. Como eu falei, o João mandou um comentário aqui no vídeo 119. Vai ser difícil, se você não assistiu o vídeo 119.2, vai ser difícil você entender a discussão. Bom, então eu vou começar direto com a resposta do João, e aí a gente comenta alguma coisa. Então ele falou: Oi, Thiago, leio A Montanha Mágica na tradução de Herbert Caro, da Nova Fronteira. Primeira pergunta: Hus é indiscreto com quem? Com os da planície. Acho que me alinhei contigo nisso. Ao invés de pirraça, o termo empregado na minha edição é sutileza. Creio que a ênfase muda um pouco, mas a ideia de indiscrição pode ser associado à aparente falta de propósito prático ou material, ou mundano e sexual. Perfeito, achei que, João, você colocou de uma forma perfeita, né? Seria mais o sentido de despropósito, acho que essa palavra aqui ajuda também de forma muito interessante. Então é o despropósito, né? Ou inconveniência na visão do mundo da planície. E talvez seja inconveniente justamente porque é sutil, agudo e penetrante. Só por curiosidade, eu procurei essas indiscrições e pirraças nas outras edições, né? Então, por exemplo, na tradução para o inglês, nas duas traduções que eu consultei, ele foi, indiscrições e pirraças foi traduzido como sleeveless speculations. Sleeveless speculations é assim, especulações de manga de camisa. Manga de camisa, como a gente tem na literatura brasileira do século XIX, né? Quando alguém está em mangas de camisa, está informal, né? Você está em casa, e eu acho que contribui para essas duas traduções brasileiras, né? Então, sleeveless speculation, sem nenhum compromisso, sem nenhuma consequência, né? Bem inconsequente. Em espanhol, foi traduzido como... deixa eu ver aqui. Não, eu não procurei. Eu procurei em francês, né? Que é indiscrétion et à de telle finacerie. Né? O meu francês não é aquelas coisas, mas finacerie é como se fosse assim uma astúcia. E aí se aproxima com a nossa outra tradução portuguesa, para o português, mas é uma astúcia assim de ser espertalhão, sabe? É a astúcia de conseguir enganar os outros também, né? Ou talvez não enganar, mas, né? Por isso, pirraça, né? O tradutor que eu leio traduziu como pirraça. Então aqui se fecha muito interessante, de um modo muito interessante, né? E talvez seja conveniente, tá, etc. Essa mudança de ênfase embasa a minha resposta para a segunda pergunta, que é a pergunta mais interessante. Que desejo é esse? O que tem a ver com as perguntas filosóficas. Então vamos retomar o trecho, né? Hus Castorp as fazia as perguntas filosóficas e outras mais em seu cérebro, que desde sua chegada cá em cima se mostrara disposto a esse tipo de indiscrições e pirraças. É possível que certa volúpia sinistra, conquanto poderosa, espiada nesse meio tempo, o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de empreender tais especulações. Então vamos lá, continuando aqui. Se entendi bem sua resposta, dizes que a volúpia sinistra leva a pensar nas questões filosóficas, mas fiquei na dúvida porque tu também mencionas o amor e entrega a doença e a morte.
levaram à busca da verdade. Será possível que não seja a volúpia, mas sim a volúpia expirada, que tenha libertado Hus para pensar mais nas questões filosóficas? Então, João, a tua interpretação aqui é uma interpretação mais pura, né? Tem que haver, se eu entendi bem a tua resposta, tem que haver uma pureza maior. Então, primeiro ele teria que expiar, né? Espiar essas questões, purgar essas questões do corpo dele, para que depois ele pudesse ir para a filosofia. E no meu vídeo ficou uma coisa muito mais suja, né? Foi no meio de toda essa volúpia que a filosofia desenvolveu. Então é um ponto interessantíssimo, né? Então vamos continuar. Simplesmente seria a satisfação do desejo carnal na noite do carnaval, que traz toda a questão da doença e da morte junto, porque Cláudia é doente, afinal. A expiação da volúpia levaria à busca da verdade. Nesse sentido, Hus não tem mais esse propósito mundano. Então faz perguntas propositadas na perspectiva da planície. Concordas com esse entendimento? Bom, eu acho que, como eu falei, a questão é extremamente interessante. Então vamos lá, né? Eu só acho o seguinte: se você segue essa interpretação, você vai dar um sentido muito, muito importante ao relacionamento, ao que eles tiveram na noite do carnaval, né? Então, mais ou menos, seria um divisor de águas ali, né? Eu acho meio problemático isso, porque se você dá uma olhada, lembre-se, nós estamos já na 6ª parte do livro, né? Mas se você dá uma olhada, o Hus Castorp, ele vem fazendo essas questões despropositadas desde o começo, quando ele chegou ali, né? Lembre-se que tem um capítulo intitulado Sutileza do Pensamento. Sutileza do Pensamento. A propósito, Sutileza do Pensamento toca nessa questão de tradução que a gente viu nessa primeira parte do vídeo. Eu tenho uma playlist para o curso da Montanha Mágica em que eu abordo só esse título aqui, né? Então, se você estiver interessado, mas isso é uma questão adjacente. Bom, então lembre-se, isso significaria que foi somente quando ele expirou, né? Quando ele sofreu esse processo de purificação, que ele começou a fazer as perguntas. Mas a impressão que a gente tem é que foi sempre esse relaxamento do Hans que faz com que ele ouse fazer certas perguntas. Eu sei que pode parecer meio como é que se diz? Pode parecer meio perturbador que esse relaxamento traga as grandes questões do espírito, né? Afinal de contas, não se atinge as grandes questões do espírito fumando maconha ou ópio e divagando sobre qualquer coisa. Filosofia não é isso, né? Filosofia é uma disciplina. Nesse sentido, eu concordo plenamente com você, João, que faz todo sentido que foi ao espiar esse desejo carnal, voluptuoso, que ele fica livre para atingir as questões filosóficas. Mas lembre-se, se por um lado a falta de disciplina ela faz com que a pessoa não faça filosofia alguma, né? E se pensa fazer filosofia, na verdade não está fazendo filosofia. Todos nós lembramos do exemplo do estereótipo, né, de aluno de filosofia de universidade, né? Os caras vão lá, fumam maconha e falam, mas e se eu fosse uma borboleta, né? Então, se por um lado, sim, o relaxamento, a falta de comprometimento, de sobriedade, ela é um empecilho para a filosofia. Por outro lado, digamos assim, sobriedade demais é um outro empecilho para a filosofia. Cuidado, né? Sobriedade demais nunca é demais. Mas o que eu quero dizer com sobriedade demais? Se eu acredito que eu já tenho as respostas definitivamente, se eu, por exemplo, isso acontece com muitos filósofos, né? Eu vou lá e penso que eu respondi todas as questões da filosofia, não há mais questão em filosofia. Isso também é um empecilho para a filosofia. Eu gosto de lembrar
o São Tomás de Aquino, lembre-se, São Tomás de Aquino, talvez o maior filósofo de todos os tempos, quando ele chega no final da vida dele, ele fala algo como, tudo isso que eu escrevi não é nem o começo do que agora eu estou vendo, né? Então a filosofia, ela sempre tem esse caráter de aberto. A filosofia sempre tem esse caráter de não ter respostas finais. Claro, a filosofia não diz que... Não estou falando aqui de uma filosofia, né, pós-moderna, que cada opinião é opinião. Não, mas a filosofia, ela... Claro que ela encontra respostas, mas ela sabe que ela tem que sempre estar em aberto, né? Lembre-se, por exemplo, Heidegger define o homem como aquele que está em estado de aberto. Isso que verdadeiramente é o homem. O homem sempre está nessa abertura, né? Eu falei de São Tomás de Aquino, um outro exemplo é o Husserl. O Husserl também, ele disse alguma coisa, assim, num dos últimos escritos dele, falou assim, tudo que eu escrevi foi mais ou menos desproposital, assim. É claro que eu estou exagerando, né? Mas foi... eu deveria ter colocado as coisas em outro modo, né? Então, acontece isso com grandes filósofos. Então, perceba, o Hans, ele não tinha essa envergadura espiritual para, ao amar as certezas, né, ao amar a filosofia, a disciplina que a filosofia exige, ainda assim estar em aberto. Então ele não tinha essa disciplina, talvez nem esse interesse, né? Então vamos supor que o Hans ele tem esse impedimento, né? Settembrini tem o impedimento contrário, concorda? O Settembrini já tem todas as respostas, né? O Settembrini é aquele cara que sabe exatamente... ele fechou a filosofia, né? Então, o que acontece? Poderia acontecer que simplesmente o Hans estaria em estado de aberto ali em cima, né? Ou seja, esse tipo de passividade, né? E aí poderia acontecer que ele não chegaria com questão profunda nenhuma, né? Mas aconteceu que esse exagero do estado de aberto, vamos colocar assim, o levou para ir desenvolvendo essas questões. E se a gente continuar com essa interpretação que eu estou dizendo, vai parecer que é muito mais um processo lento, né? E eu acho que isso se confirma com o desenvolver do livro. Ele aprende coisas, depois esquece, depois ele aprende novamente. Ele vai ter uma experiência... João, não sei se você já chegou nessa parte, mas ele vai ter uma experiência muito forte, não quero dar nenhum spoiler, muito forte, mas logo depois parece que ele volta um pouco. Então vai parecer que é muito mais esse processo de relaxamento, assim, relaxamento de eu quero efetivamente conhecer a verdade. Não, relaxamento e... É o processo de relaxamento que faz com que ele, ao receber a verdade, ele se impressione com a verdade. Lembre quando ele conversa com o Settembrini, quando ele conversa com os outros personagens, se impressiona. Mas em nenhum momento ele se apega, ele segura aquela verdade e fala, encontrei a verdade filosófica. Ele deixa que aquilo mais ou menos organicamente desenvolva no organismo dele, né? Então, a primeira coisa tem isso, né? Essas questões, elas já estavam na mente do Hans desde que ele chegou ali, né? Desde que ele chegou ali, no primeiro dia, eu acho, um dos primeiros dias, justamente nesse capítulo, Sutileza do Pensamento, o Joaquim ficou assustado, né? Que tipo de questão é essa? Que você está falando sobre tempo? O que você... Enquanto o Joaquim estava preocupado em ser produtivo, né? Então ele está preocupado, não, eu tenho que fazer o descanso, seguir as regras para que eu saia daqui e possa ser um militar. Então isso escandaliza o Joaquim, né? Talvez essas questões do Hans também escandalizassem os outros hóspedes que estão abertos demais, né? O que eu vou ficar pensando sobre filosofia? Vou pensar sobre esse namoro, etc. Então, quando eu falo sobre ele estar aberto, ele está aberto a tudo, né? O relacionamento dele com a Madame Chauchat, por excelência, é esse relacionamento em aberto, né? De forma que, talvez... O mais importante nem tenha sido, ou quase certamente, o mais importante nem tenha sido essa noite que ele teve com ela. Lembre-se que tem uma parte
que ele despreza o relacionamento normal, né? Tem uma parte que ele fala alguma coisa assim, não, como uma sirigaita qualquer da planície. Por quê? Porque na planície, quer seja para casar com a pessoa, quer seja para fazer sexo com a pessoa, né? As coisas têm um objetivo, né? Então, eu estou ali flertando com a mulher porque eu quero seduzir a mulher, porque eu quero levar a mulher para a cama. Ou eu estou ali flertando com a mulher porque eu quero conquistar essa mulher, eu quero que ela seja minha esposa. Há futuro nessas coisas, né? Mesma coisa com as questões, mesma coisa com o que eu faço, há sempre futuro, né? Há sempre um objetivo para além. Com a Madame Xoxá, lembre-se, ele gosta desse estado por se resolver. Lembra quando ele estava comentando, quando ele estava comparando a Madame Xoxá com o hippie, né? Prisbilav hippie, né? Que é aquele menino o menino por quem ele se apaixonou, né? E aí tinha uma coisa assim. O Hans já tinha esse estado de doente. Ele não queria ir lá e se aproximar do menino de uma vez e resolver essa questão, né? Então vamos supor que ele nem quisesse admitir o seu desejo homossexual, mas não, vou chegar perto desse menino. Ele ficava postergando esse encontro. Ele gostava desse estado de eu gosto dele, eu quero encontrar ele, mas eu meio que não quero encontrar ele. Novamente, perceba como a expressão estado de aberto funciona muito bem aqui, né? Não, essa questão tá aberta, eu gosto dele, se um dia acontecer, e aí um dia aconteceu a história da lapiseira com o hippie, assim como o da Madame Xoxá um dia aconteceu, mas não é como uma sirigaita da planície, ou um babaca da planície, que tudo o cara tem exatamente o que ele quer, né? Então, o sexo ao final. Cheguei e fiz sexo com a mulher. Pronto. Ou quero me casar com a mulher. Então, é essa lassidão que o Hans Castorp sempre teve, que o deixou em aberto, né? Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas a questão é extremamente interessante. E aí eu gostaria de voltar para a própria tradução aqui, ó. Perceba o seguinte, Hans Castorp fazia essas perguntas e outras mais em seu cérebro, que desde sua chegada cá em cima se mostrava disposto a esse tipo de indiscrições e pirraças. Então, sintaticamente aqui, a ideia é essa. As perguntas filosóficas, que são as indiscrições e pirraças, o Hans Castorp fazia desde sua chegada. Ele se mostrava disposto a fazer essas questões desde sua chegada. E daí talvez a tua interpretação, João, seja que havia só uma disposição antes e que efetivamente ela se concretizou depois da noite com a Madame Xoxá. Eu acho interessante também. Mas eu tendo a não acreditar tanto nesse divisor de águas tão forte assim, sabe? E aí, continuando, né? É possível que certa volúpia sinistra, vírgula, conquanto poderosa, vírgula, espiada neste meio tempo, vírgula, o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de empreender tais especulações. Como que eu interpreto essas duas expressões entre vírgulas? Eu interpreto elas como explicativas da certa volúpia sinistra. Ou seja, é possível que certa volúpia sinistra, que é poderosa e também foi espiada neste meio tempo, o tenha preparado para isso. Se é explicativa, eu poderia colocar ela de lado, como eu fiz no vídeo, e faria assim. É possível que certa volúpia sinistra o tenha preparado para isso e despertado nele o atrevido desejo de empreender tais especulações. Aí interrogava-se a si próprio, interrogava o bom Joaquim, interrogava o vale coberto desde tempos imemoriais com a espessa neve. Eu tenho essa impressão que nessa altura do livro ele já interrogou tudo isso, ele já está nesse processo de interrogação, né? Lembre-se, uma das questões filosóficas por excelência é você se interessar pela morte, e ele já tem se interrogado sobre a morte muito quando a gente chega nessa parte do livro, né? Lembre-se, ele escandaliza todo mundo, porque todo mundo quer esquecer da morte. Na verdade,
é esse o nosso instinto antifilosófico moderno, né? Esquecer que a gente morre. Ofende dizer para as pessoas que a gente morre. E o Hus parece que ele já é indiscreto, já faz pirraça, já tem essa sutileza muito antes, investigando sobre a morte, né? Bom, e aí uma outra coisa que eu pensei é que talvez essa tradução volúpia também tenda a nos levar mais para esse ato sexual em específico. Eu dei uma procurada nas outras edições. Na edição em inglês está Sinister but Strong Desire. Sinister but Strong Desire. Tá só como desire, né? É um desejo. Embora no inglês também possa ser um desejo sexual, mas pode ser qualquer outro tipo de desejo. É só um desejo mais carnal, né? Mais corporal. Em espanhol está como una ânsia peligrosa pero inmensa. Uma ânsia perigosa, mas imensa, né? E aí, no português, a volúpia, eu procurei ali no OAS, grande prazer dos sentidos e sensações. Eu acho que até devo ter conversado sobre isso no outro vídeo, né? Então, o tradutor não está errado, não está contra as outras traduções, né? Bom, eu vou ler mais uma vez a segunda parte da sua pergunta, João, porque, como eu falei, é extremamente interessante. E vamos ver se temos mais alguma observação, né? Se entendi bem tua resposta, diz que a volúpia sinistra leva a pensar nas questões filosóficas. Mas fiquei na dúvida porque tu também mencionas o amor. Então, o amor e a entrega à doença e à morte na verdade, a relação que o Hus Castorp tem com o amor, com a entrega à doença, com a morte, que é um tipo de passividade, que é uma... Lembre-se, passividade nada mais é que um exagero de estar aberto. E o exagero para o outro lado é ser um cabeça dura, né? Eu gosto muito dessa concepção de erro, né? Erro como o exagero da verdade. Então você tem ali o estado de aberto, né? Você tem que estar aberto ao mundo extremamente complexo que você tem em volta de você, né? Mas você não pode nem descambar para um lado, exagerar para um lado, estando aberto a ponto de dizer que o mundo não tem verdade nenhuma, e nem descambar para o outro lado, dizendo que você possui a verdade última do mundo. Você tem que estar no meio, a verdade é aquilo que está no meio, né? Sei lá, esse mesmo movimento eu vejo com um pai, por exemplo, né? Não é nem o pai que é autoritário, né? Que não leva em conta que o filho também é uma pessoa, mas também não é nem aquele pai que o exagero para esse lado você nem liga, né? É indiferente aos seus filhos, né? Então, o que Hus faz é descambar para esse lado, né? Então, ele está aberto demais, digamos assim, mas está aberto, né? E aí, por causa disso, que pode ser a questão do amor, da morte, a volúpia é tudo isso, isso que é volúpia, né? Por isso que eu gosto também da palavra lassidão, como eu falei. Continuando, né? Será possível que não seja a volúpia? Só mais uma coisa. O amor e a entrega à doença e a morte levaram à busca da verdade. É claro que aos poucos o Hus ele tem que começar a ficar mais robusto, ele tem que começar a ser menos laço, né, conforme ele vai vendo as verdades, mas ele ainda está aberto. Talvez o teu desconforto, João, seja pensar nisso, né? A verdade vindo através de uma lassidão, de uma preguiça, né? De uma entrega inconsequente. Isso eu concordo plenamente com você. A verdade não vem daí, né? O Hus, na minha opinião, ele vai se ficando mais robusto, ele vai se ficando mais forte, né? Tanto olha que interessante. No começo, qual que era a leitura do Hus? Tinha aquele manual lá do Steamships, né? Ele tinha um livrinho lá da profissão dele, só que ele nunca pegava aquele livrinho. Ele pegava aquele livrinho, ele dava uma olhada, e daí depois dava uma olhada nas figuras. Tanto é que tem uma determinada parte que o narrador chama isso de Orbis Mundis. Eu acho que é Orbis Mundis. Que era um livrinho de figuras, assim, para ensinar a criancinha latim,
né? Então é tipo isso, você dá uma olhadinha numa figura, compara isso com como depois o Hus estuda botânica e anatomia. Ele não só se concentra nos livros, como ele pega livros profissionais, né? Ele não pega um manual de anatomia para divulgação do leigo, ele vai indo a fundo a questão. Então, querendo ou não, o Hus sim adquire essa robustez, sim adquire essa disciplina. Eu só não acho que foi com um ponto né, um ponto seco, assim, né? Ele vai ficando cada vez mais disciplinado. E por isso que ele depois ele vai adquirindo a maturidade para ir abordando as mesmas questões de forma cada vez mais consequente, digamos assim, consequente filosoficamente falando. É claro, não relacionado com o pessoal lá de baixo, né? Continuando, a expiação da volúpia levaria à busca da verdade. Nesse momento, Hus não tem mais esse propósito mundano, e então faz perguntas despropositadas na perspectiva da planície, né? Então, bom, eu acho que eu respondi tudo. João, eu sei que no vídeo as coisas ficam muito mais abertas, mas é de propósito que eu faço isso. Eu gosto muito da dinâmica que o discurso tem, né? Então, desculpe se eu fui meio vago ou meio digressivo na minha resposta, mas sinta-se, você é muito bem-vindo para continuar essa discussão de outras discussões. Achei muito interessante gravar esse vídeo.